fundamental mesmo, viu? É mesmo. Bom, você está me vendo bem aqui, né, no estúdio do programa, vestindo uma roupa formal, bem real, certo? Mas nem sempre os olhos captam com precisão a realidade. O que você vê pode ser ilusão de ótica. Tá, isso é instigante. E, aliás, é um instigante ponto da neurociência quanto à formação e percepção de imagens. Nós vamos saber mais com ela, esta bonitinha que está aqui, que é palestrante e doutora, insuportável, doutora em neurociência, olha só, que é a Carla Tiepo. Obrigado, Carla, por ter vindo, viu? Mas olha, doutora em neurociência, meu Deus. Chique, né? É chique, que tese complexa é essa para defender. Bom, começando. Carla, o nosso cérebro, de fato, ele pode nos enganar em relação à visão e às memórias? É verdade isso? É uma verdade, vamos dizer, relativa. Porque, no fundo, nós usamos o cérebro o tempo todo para ler o ambiente que nós estamos, entender a luminosidade, entender a profundidade. E todo esse processo de percepção é uma construção. Nós não estamos levando para dentro do cérebro pixel por pixel que impressiona a nossa retina. Nós temos padrões de luz, de contorno, de profundidade. E o cérebro é quem se encarrega de montar as imagens a partir de padrões e de experiências que ele teve no passado. Então, nós temos uma boa ideia sobre como as coisas são. Quando elas nos aparecem, a gente diz assim, bom, de que categoria é essa coisa? E construímos uma imagem interna que, em geral, é muito próxima da imagem real. Afinal de contas, foi no ambiente que nós aprendemos a fazer isso. Mas há situações em que o ambiente cria artimanhas, tem alguma peculiaridade que faz com que o nosso cérebro crie uma realidade interna que não é exatamente a realidade externa. A isso a gente chama de ilusão. Olha, nós temos aqui algumas imagens que vamos mostrar aqui nessa tela aqui, na tela grande lá também, que eu queria que você explicasse em relação à ilusão de ótica, como ela acontece. Vamos começar com algumas pinturas. Olha isso aí, eu estou vendo... O que é que você está vendo? Eu estou vendo aqui o seguinte, o quadro é clássico, né? Mas eu estou vendo também uma cabeça, aqui um olho, aqui um nariz, a barba de uma pessoa de idade. Não é? Uhum. É isso mesmo? Na verdade, a imagem é um cisne, um corpo nu, um rapaz, um pescador lá atrás, mas o pintor criou contornos e proporções que fazem com que o seu cérebro entenda que isto é um padrão semelhante ao de uma face. Certo. E aí ele diz assim, bom, deve ter uma face aqui. E faces, né, são sempre mais importantes do que qualquer outra coisa para nós, que precisamos reconhecer nas faces a comunicação, a expressão, o indivíduo. Então, quando a gente bate o olho numa imagem, existe a chance de ter uma face, isso salta os olhos. E há uma multiplicidade de elementos, né? Exato. Vamos para a próxima. Oh, Vincent Van Gogh. O próprio. Mas tem uma pessoa sentada aqui, ó, que faz o nariz dele, ó. Repara na orelha, olha que curioso. A orelha, impressionante, que é o chapéu de uma moça. O contorno do rosto é um cipreste. Um cipreste, Os sóis acabam justamente pela imagem do Van Gogh, que permite essa liberdade. Aqui são casinhas, que na verdade são os olhos. E veja que você constrói o olho redondo dentro do seu cérebro, porque não é uma imagem redonda. Não, é retangular. Olha que coisa maluca isso. Mas você assume que é redondo, porque olhos são redondos. Lógico. Então o cérebro assume uma porção de pré-conceitos, vamos dizer assim, e admite que isto é um rosto, ou que pode vir a ser um rosto. Depois, você reparando nos detalhes, vê, não, mas não é só um rosto, também tem outras coisas aqui. Essa é uma imagem lindíssima, é um fenômeno que chama-se pareidofilia, que é a ideia de você procurar rostos ou objetos em coisas não estruturadas. Eu tenho livros com essas coisas todas, eu fico doido. Porque é de um refinamento artístico, impressionante, não é? impressionante. Tem mais, crianças?
tem, né? Olha essa que ótima. Que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Essa Lindo, é maravilhosa. Né? A barba, que é o vestido dela, olha. Porque o mago vestido de preto cria só o contraste do contorno do rosto. Dele. É porque aqui fica um olho, aqui fica o outro. Perfeito. Que, na verdade, é uma casa. E veja, usaram o mago para contornar o rosto. E mais nada, é verdade, só para isso. Na verdade, ele cria a sugestão, é uma sugestão visual que você aceita ou não. Bom, acho que já foi, né? Tem mais uma? Essa é incrível, né? Olha que sensacional. Depende do plano que você olha, você conclui que são terrenos rodeados por um rio, só que este avião quebra tudo. É verdade, de repente. E ele que te dá a ideia de profundidade. De profundidade, de que você está vendo. É ele que te sugere que você está vendo de cima. Sensacional. Que você está vendo do céu uma imagem. Sensacional. Uma imagem Mas aérea. Espetacular isso aí, viu? Gosto, isso me fascina, essas histórias me fascinam. Bom, a próxima imagem é interessante, é falar das bolinhas. Que essas bolinhas são absolutamente fora de propósito, isso me endoida. São pontinhos pretos, né? Se a gente olha fixamente, ó, aí, esses pontinhos, lá não são esses aí, são 4 pontinhos pretos. Essa é bem interessante. Não, da bolinhas laranjas, né? As bolinhas laranjas, é o primeiro, né? Bolinhas laranjas. Por que te pensa que elas têm tamanhos diferentes? Essa aqui parece muito maior do que aquela. E são do mesmo tamanho, né? Mas só se a gente colocar os traços que todas as pessoas ficaram convencidas. Porque nesse momento, o seu telespectador está dizendo assim, mas escuta, ele está doido? É óbvio que a imagem de lá é maior. Por que ele está falando que são do mesmo tamanho? Ele até agora não acreditou em você. Mas por que a gente tem essa ideia? Porque você está fazendo uma proporção, você está calculando o tamanho da bolinha pelo tamanho das bolinhas que estão em volta. Não existe um tamanho absoluto, existe sempre a sugestão de tamanho, com base na comparação. Isso é incrível, porque se você expandir essa ideia para tudo que te acontece, no teu cotidiano, no teu dia a dia, você fala assim, quantas vezes eu fui enganado ou eu me deixei levar por uma sugestão que não era real? É verdade, é verdade. A próxima imagem, isso me mostraram há muito tempo atrás, que eu achei muito bacana também, que é o seguinte, se você olhar para os pontinhos, aqueles 4 pontinhos que estão ali, tá vendo? Tem que fixar ali pelo menos durante uns 20 segundos, 20 segundos, né? Se você fixar os seus olhos nesses 4 pontinhos que vocês estão vendo ali, ó, 1, 2, 3, 4. No centro da imagem. No centro da imagem. Depois, se você fechar os olhos, você vai ver a imagem de quem vai aparecer na tua frente. Ó, fechei. Ó. Que coisa do próprio Jesus de Nazaré. É impressionante isso. Quem é que inventa uma coisa dessa? Eu não sei. E essa é um fenômeno muito bonito, porque ele fala justamente do fato de que quando você fica olhando essa imagem branca, porque o que importa são os contornos de branco. O branco impressiona a sua retina. Ele incide luz e cria uma atividade nas suas células da sua retina. Quando você fecha o olho, essa incidência de luz cessa abruptamente. Então, ele vai fazer a diferença, ele calcula a diferença entre a impressão que você tinha e agora a ausência completa dela. Então, é como se você estivesse vendo um negativo, né? Bom, essa história, eu acho... Isso aqui me mostraram há muito tempo atrás, era uma coisa inacreditável. Bom, também o nosso cérebro faz a gente ver cores que não existem. Né? No caso da próxima imagem, que nós vamos mostrar agora, onde os pontinhos são todos brancos, mas a gente enxerga preto também. Mostra. Ó. Quando olha no centro, né? Se você olha no centro, você vai ver pontinhos pretos. No exato momento em que você olha. Olhou, olhou, pontinho preto. Se você fixar por muito tempo, ele desaparece, ele fica branco. É só por um tempo, porque como tem muito preto na imagem, a sua retina está impressionada pelo preto e ela leva essa impressão para o ponto branco também. Sensacional também isso, né? É incrível. Você vê coisas que não existem. Por que algumas imagens nos dão a sensação de movimento? Também tem isso, né? Pelo formato mesmo que elas têm? Mostra aí. Se tiver um exemplo, esses são interessantíssimos, né?
O próprio formato da imagem nos parece que ela leva... está se mexendo. Nos leva a pensar que esse tipo de objeto, com esta proporção, deveria rodar. Então, nós criamos essa sugestão também. Porque, geralmente, quando a gente vê coisas semelhantes a essas, elas rodam. Cataventos e tal. Então, esse tipo de imagem nos dá já imediatamente um padrão de movimento. E a gente simula esse movimento internamente. Existem pessoas que são mais suscetíveis, cara, a isso, a ver esse tipo de coisa ou não? Na verdade, existem pessoas que enxergam por mais tempo e pessoas que enxergam por menos tempo. Né? Tá. Por exemplo, essa imagem aqui, daqui a pouco alguns dos seus telespectadores vão dizer, não, mas não está mexendo. E eles começam a fixar, procurar informar ao cérebro repetidas vezes de que não há movimento e elas podem parar de se mexer. Tá. Mas existem pessoas que não conseguem fazer essa sugestão e acabam mantendo esse movimento por mais tempo. Né? A exacerbação disso, quando isso chega num limite do patológico, nós estamos diante já dos quadros de alucinação. A alucinação nada mais é do que um processo de apofenia, um processo desses de você ver uma coisa quando ela não está ali, quando ela não existe, numa situação patológica, muitas vezes mobilizado por questões emocionais, por uma ideia de perseguição, quer dizer, existem várias razões, obviamente todas delas ligadas à patologia, uma coisa grave, que bem diagnosticada. Isso que eu queria saber, há como diagnosticar isso? Sim, perfeitamente. É uma das doenças onde a gente teve mais avanço nos últimos 50 anos, não só em diagnóstico, como especialmente em tratamento. Né? O que no passado era alguma coisa que deixava as pessoas muito vulneráveis e isoladas da sociedade, hoje há uma possibilidade de reintegração dessas pessoas da sociedade. Mas com cura mesmo? A cura é ainda uma questão diretamente relacionada ao uso contínuo do medicamento. Quer dizer, não dá para você dizer que a pessoa está livre daquele quadro patológico. Entendi. Mas os sintomas cessam se os medicamentos forem tomados adequadamente. Então, o simples ato de observar é muito mais complexo do que parece. É incrível, né? E qual é o processo envolvido nisso? O processo básico é o fato de que o nosso sistema nervoso codifica tudo que a gente observa, sente o cheiro, ouve, em estímulos elétricos. Tudo isso passa para uma corrente elétrica que trafega pelos neurônios. Quando esses neurônios vão chegando, levam essas informações a diferentes pontos do cérebro, essas informações que são uma atividade elétrica, uma frequência elétrica, são recodificadas em imagens, sons que a gente tem experiência de imagem e experiência de som. Esse processo é um processo quase que de emissor, receptor, codificação, como a gente tem num rádio. Só que no rádio, tudo está bastante bem determinado, ou na TV, tudo está bastante bem determinado. Esse ponto vai ser codificado dessa forma e vai gerar uma imagem de uma tal cor no mesmo lugar na TV do seu telespectador. O cérebro não tem essa precisão, então ele acaba fazendo aproximações. Nestas aproximações, ele reconhece esses padrões e automatiza a interpretação. Vou te dar um exemplo que todo mundo consegue entender bem. Se você estiver, mesmo, digamos que você conheça bem uma língua estrangeira, por exemplo, o inglês ou o francês, mas você não tem aquela destreza na compreensão. Você não vai ser capaz de assistir um filme nessa outra língua comendo, por exemplo. Porque o fato de você estar mastigando e fazendo barulho interrompe a chegada sonora pelo próprio processo de mastigação. E essa falta que esses sons fazem impedem que você faça a compreensão numa língua estrangeira. No português, você faz o preenchimento, que a gente chama. Que interessante. Não é interessante? Isso. Então, provavelmente, muita gente fala, é verdade, eu entendo até o filme em inglês, mas se eu estiver comendo uma pipoca, se eu estiver comendo ali uma batata frita, né, que faz um barulho de crocante, eu já não vou entender, me faltam sons. Por isso que a gente já não tem tanta destreza numa língua estrangeira, a não ser que você seja efetivamente fluente. Que coisa, gente. Que também é como uma ilusão, só que em outro sentido, né? Muito legal essa pauta. Você precisa voltar mais vezes aqui. Vai ser um prazer. Aí eu trago os livros que eu tenho, cada um mais maluco do que o outro, para a gente mostrar aqui e trocar ideias. Uma coisa interessante no olfato também, quando você tem alguma lesão, alguma ruptura, isso é comum quando a pessoa tem um trauma
crânioencefálico, bate a cabeça para trás assim, o cérebro dá uma chacoalhadinha e os neurônios que estão presos aqui na mucosa olfatória se soltam. E não se soltam todos, podem até soltar todos, mas geralmente soltam parcialmente. Aí a pessoa sente um cheiro que antes, por exemplo, era cheiro de comida, e aí esse cheiro se torna desagradável. Muda o cheiro, por quê? Porque não está com a informação completa, só tem parte da informação, porque alguns neurônios não estão mais transmitindo informação porque foram lesionados. Esse cérebro... Que máquina complexa. Eu estudo isso há 24 anos e ainda me sinto uma ignorante. Para, doutora. É verdade, é verdade. Obrigado, viu, querida, por ter vindo. Imagina, neurocientista com doutorado em neurociência, palestrante. Obrigado, Carla. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, Prazer conhecê-lo pessoalmente. Legal. Obrigado.